Existe uma verdade dolorosa acerca da conexão afetiva entre progenitora e descendente, que apenas se revela nas sombras da perda. Quando emudece a voz que acompanhou toda uma existência, desperta subitamente a consciência daquilo que jamais foi verdadeiramente percebido. O descendente, agora maduro, passa a compreender o significado de ter sido amado sem sequer notar. Nos próximos momentos, embarcaremos juntos numa jornada através dos mecanismos ocultos da psique humana. Descobriremos por que razão o afeto mais constante frequentemente permanece imperceptível e como a ausência se transforma no mestre mais severo da gratidão. Estas revelações não apenas esclarecerão o que acontece nas profundezas da relação entre mãe e filho, mas também proporcionarão uma nova perspectiva sobre a forma como amamos e somos amados. A mente da criança está naturalmente programada para ignorar o que é habitual. Carl Jung reconheceu nos seus estudos sobre os arquétipos que a figura materna, enquanto estrutura psíquica fundamental, encontra-se tão profundamente enraizada no inconsciente que funciona como a respiração. Só a notamos quando cessa. A presença materna torna-se a infraestrutura invisível do mundo emocional da criança. Está presente como o ar, como a luz solar, como a força gravitacional, essencial e, por essa razão, imperceptível. Observe o paradoxo da percepção humana. Aquilo que nos está mais próximo afasta-se mais do nosso olhar consciente. A progenitora converte-se na sombra psíquica do descendente, não por ser obscura, mas porque brilha com tal intensidade que os olhos não conseguem fitá-la diretamente. Na psicologia profunda, denomina-se isto cegueira da intimidade. Quanto mais familiar se torna uma presença, mais transparente parece a consciência. Imagine que vive numa habitação cujas fundações são tão sólidas que nunca pensa nelas. Não repara nas paredes que o protegem, nem no telhado que o mantém seco. Apenas quando surgem fissuras ou uma tempestade abala a construção é que toma consciência daquilo que sempre o sustentou. O mesmo acontece com o amor materno. É o alicerce psíquico sobre o qual a criança constrói o seu mundo. O inconsciente da criança percebe os cuidados maternos como um estado natural. Jung descreveu este fenômeno como parte do inconsciente coletivo, onde operam padrões arquetípicos mais antigos que a experiência individual. A mãe não é percebida como pessoa separada, mas como parte da própria paisagem psíquica. Pertence ao eu da criança, como as suas próprias batidas cardíacas. Contudo, aqui reside o germe da tragédia posterior. Aquilo que pertence ao eu psíquico não é reconhecido como dádiva. Não é valorizado, porque não é compreendido como algo separado, algo oferecido. A criança vive na ilusão da simbiose, sem reconhecer que esta simbiose assenta no sacrifício silencioso de outro ser humano. Se conseguir sentir este percurso sacrificial oculto, escreva simbiose nos comentários. Já reparou como as crianças reagem quando a mãe se ausenta por algumas horas? Pânico, desespero, como se o mundo desabasse. Mas quando ela regressa, tudo volta ao normal. Nenhuma gratidão, nenhuma consciência do que aconteceu. A mãe torna-se novamente invisível, novamente natural. Isto não é uma falha de caráter da criança, mas uma lei psicológica natural. O processo de individuação, que Jung descreveu como caminho central da vida, requer, paradoxalmente, o afastamento precisamente daquela fonte que possibilitou a existência. A criança deve abandonar a matriz materna para se encontrar consigo mesma. Mas este afastamento
acontece frequentemente sem olhar para trás, sem reconhecimento daquilo que fica para trás. O jovem adulto lança-se na vida, sustentado por uma força cuja origem esquece. Na nossa sociedade, existe um mito perigoso sobre a gratidão natural dos filhos. Quantas vezes ouvimos a frase: "Um dia ele compreenderá o que fizeste por ele"? Estas palavras consolam as mães em tempos difíceis, mas baseiam-se numa avaliação fundamental errônea da natureza humana. A gratidão não é um passo automático do desenvolvimento. É uma conquista consciente do espírito maduro, frequentemente forçada apenas pela perda. O mundo moderno intensifica ainda mais esta cegueira natural. Numa sociedade que recompensa o desempenho e os sucessos visíveis, o trabalho silencioso da mãe desaparece completamente do campo de visão. Os seus atos não deixam rastros nas redes sociais, nenhuma pegada digital de reconhecimento. Atua na sombra, nos interstícios do cotidiano, onde nenhuma câmara filma e nenhum gosto é contado. A cultura romantiza a maternidade como serviço altruísta, que será eventualmente recompensado, mas esta romantização ignora a realidade psicológica. A gratidão genuína não nasce do dever ou da expectativa social, nasce do reconhecimento doloroso da própria limitação e necessidade. Enquanto a criança se sente forte e independente, não tem razão para a gratidão. Vive na ilusão da autossuficiência. A pressão para a gratidão produz o oposto daquilo que pretende. A criança não aprende a valorizar, mas a simular. Desenvolve sentimentos de culpa em vez de apreço genuíno. O abraço forçado, no Dia da Mãe, torna-se gesto vazio que esgota emocionalmente ambas as partes. O reconhecimento autêntico não pode ser ordenado. Deve crescer a partir da compreensão interior. Muitas mães caem na armadilha de considerar o seu amor como investimento que um dia renderá juros, mas o amor que aguarda retribuição transforma-se em fardo emocional para a criança. Esta sente a pressão não expressa da expectativa e reage com retirada ou rebelião. A criança torna-se inconscientemente devedora de uma conta que nunca pediu para saldar. A assimetria da relação entre pais e filhos é uma lei natural, não um defeito. A criança recebe vida, amor, cuidado, sem jamais poder retribuir na mesma moeda. Aceitar esta assimetria é parte da parentalidade madura. Quem espera como mãe retorno emocional ignora a essência do amor incondicional. Amor incondicional significa precisamente sem condição de refluxo. Existe uma razão mais profunda para esta assimetria, que Jung descreveu no seu trabalho sobre a libido. A energia psíquica flui naturalmente da geração mais velha para a mais nova. Isto não é acaso, mas imperativo evolutivo. A vida investe no seu futuro, não no seu passado. A mãe é o vaso deste fluxo energético, o canal através do qual a vida se renova e continua. Mas depois chega o dia que muda tudo. A morte da mãe atua como um cruel despertar. Subitamente, emudece a voz que esteve presente durante toda uma vida. Estão frias as mãos que nunca pararam de dar. No silêncio que se segue, inicia-se um processo que se pode chamar o despertar da memória. A ausência torna-se a professora mais rigorosa daquilo que a presença significava. Nos primeiros dias após a perda, o filho adulto procura automaticamente a voz familiar. Quer telefonar e partilhar o que aconteceu. Apenas no momento de marcar o número é que a realidade se torna brutalmente consciente. Este número leva ao vazio. Ninguém atenderá. A linha está interrompida para sempre.
Neste momento começa a forma mais cruel de educação que existe. A educação através da perda irrevogável. A memória transforma-se sob a influência do luto. O que antes parecia natural revela-se subitamente como pequenos milagres. A forma como preparava o café, a entoação especial com que pronunciava o nome, o hábito de manter sempre comida preparada caso o filho tivesse fome. Cada uma destas pequenezas revela-se agora como expressão de um amor que nunca exigiu, mas simplesmente deu. Na linguagem dos sonhos, que Jung decifrou com tal maestria, começam a falar as mensagens da mãe falecida. Não como aparições sobrenaturais, mas como símbolos de um amor que alcança mais fundo que a existência física. O inconsciente do filho enlutado tece dos fragmentos da memória uma nova compreensão daquilo que a maternidade realmente significara. A perda atua como filtro que apenas deixa passar o essencial. Os pequenos conflitos que outrora pareciam tão importantes desvanecem. O que permanece são os gestos silenciosos do cuidado que moldaram a vida. O filho adulto começa a compreender. Ela não era apenas a mãe, era a arquiteta do lar emocional onde cresceu, sem lhe agradecer, sem o notar. Agora, na lição que deixou, torna-se visível a sua verdadeira grandeza. Não a grandeza dos grandes gestos, mas a grandeza dos milhares de pequenas naturalidades. A forma como escutava, mesmo quando estava cansada, como se preocupava sem se queixar, como estava presente, simplesmente presente, como garantia viva de que alguém existia no mundo para quem o seu bem-estar era mais importante que tudo o resto. O filho adulto reconhece subitamente: não fui apenas amado, fui o centro de outro ser humano, não por fraqueza ou dependência, mas por pura decisão de amar. Este reconhecimento é simultaneamente elevador e devastador. Elevador porque mostra que valor a própria vida teve. Devastador porque este amor se perdeu para sempre. Aqui revela-se uma das ironias mais cruéis da existência humana. A maturidade necessária para valorizar o amor materno desenvolve-se frequentemente apenas após a sua perda. Se aceitar esta lição, escreva "Eu aceito" nos comentários. É como se a própria vida desse uma lição amarga sobre o valor do insubstituível. A consciência desperta precisamente no momento em que é demasiado tarde para partilhar esta consciência. Na psicanálise, fala-se do significado posterior. Os acontecimentos ganham frequentemente o seu verdadeiro sentido apenas retrospectivamente. A morte da mãe é o caso mais radical deste significado posterior. Tudo o que ela fizera aparece subitamente numa luz diferente. A paciência com que explicava, a preocupação que sentia, a alegria que mostrava pelos pequenos sucessos. Tudo isto revela-se como o que sempre foi: amor puro em ação. A neurociência ensina-nos que o cérebro está programado para ignorar o habitual. O que acontece diariamente afunda-se abaixo do limiar da percepção consciente. A mãe, que prepara o pequeno almoço todas as manhãs, torna-se neurologicamente invisível. Apenas a interrupção desta rotina, pela sua morte reativa, os centros de atenção do cérebro. Subitamente, torna-se visível o que sempre esteve presente. Mas este reconhecimento chega demasiado tarde para uma resposta. O filho adulto quer subitamente dizer: obrigado, compreendi, sei agora o que foste. Mas o espaço para estas palavras já não existe. A gratidão que finalmente despertou não encontra destinatário, torna-se monólogo, que apenas ecoa no próprio coração. Este é talvez o aspecto mais cruel de todo o processo.
O reconhecimento do amor e a impossibilidade de o retribuir coincidem no mesmo momento. A criança compreende finalmente o que recebera, mas já não pode dar nada em troca. A culpa que nunca sentira, quando ela vivia, torna-se esmagadora, agora que está morta. Nas semanas após a perda, o filho adulto vive uma espécie de arqueologia emocional. Escava nas memórias sinais do seu amor e encontra-os por todo o lado. Na forma como dobrava a roupa, nos bilhetes que colocava nos livros escolares, nas fotografias que guardava, de momentos que pareciam insignificantes à criança. Cada detalhe torna-se prova de uma atenção que a criança nunca valorizara. A mãe torna-se, após a morte, numa figura mais complexa do que alguma vez fora em vida. Já não a presença natural que está sempre presente, mas um ser humano com sonhos, medos e esperanças próprios. O filho adulto começa a perguntar: em que pensava quando ficava acordada de noite? Que preocupações carregava sem as partilhar? Quantas vezes pôs de lado as próprias necessidades, sem que alguém reparasse? Por vezes, é um aroma que desencadeia a enchente das memórias. O perfume dela, numa sala lotada, o cheiro do bolo que fazia em ocasiões especiais. Nestes momentos, a ausência torna-se fisicamente palpável, como se uma mão invisível tocasse o coração. Os sentidos preservam o que a mente reprimira, a intensidade terna da sua presença cotidiana. Estas questões ficam sem resposta e precisamente a sua impossibilidade de resposta torna-as tão dolorosas. A criança reconhece, não a conhecia realmente. Apenas viu seu papel como mãe, não ela como pessoa. Este reconhecimento é outra perda dentro da perda. Não apenas a mãe morreu, mas também a possibilidade de alguma vez a conhecer verdadeiramente. O despertar da valorização após a morte é mais que apenas um processo emocional. É uma transformação espiritual. O filho adulto aprende uma lição fundamental sobre a natureza do amor. O amor verdadeiro não é aquele que busca reconhecimento, mas aquele que dá sem contar. A mãe encarnara este tipo de amor sem o pregar, vivera-o, simplesmente vivera-o. No silêncio que a morte deixa, esta lição torna-se mais clara que todas as palavras jamais poderiam ter sido. O filho adulto compreende subitamente: assim deveria ser o amor, sem expectativa, sem conta, sem a pergunta constante sobre o contravalor. A mãe amara como o sol brilha, incondicionalmente e igual para todos. Mas este reconhecimento traz também uma autorreflexão dolorosa. O filho adulto pergunta-se: alguma vez amei assim? Alguma vez dei sem esperar? A resposta honesta é frequentemente não. A maioria das nossas relações caracteriza-se pela reciprocidade. Damos para receber. Amamos para ser amados. O amor materno incondicional é uma dádiva rara num mundo de balanços emocionais. Este reconhecimento pode levar a uma mudança profunda. Se estiver pronto para amar incondicionalmente, escreva mudança nos comentários. O filho adulto, agora talvez também progenitor, começa a compreender o que significa seguir as pegadas da mãe. Aprende que parentalidade significa amar sem garantia de gratidão. É um ato de amor que se basta a si próprio. Por vezes, a lição também se transmite à próxima geração. O filho adulto, que agora conhece a ferida do amor não reconhecido, esforça-se conscientemente por ver os próprios pais, caso ainda vivam de forma diferente. Telefona mais frequentemente. Agradece por coisas que antes pareciam naturais. Tenta oferecer a atenção que aprendeu demasiado tarde. Mas mesmo esta mudança é agridoce,
pois acontece a partir do conhecimento da perda, não da gratidão espontânea. É reação à dor, não ao próprio amor. O filho adulto age a partir do medo de viver outra perda antes de poder agradecer. É amor, sim, mas amor moldado pela experiência da perda. Neste processo de reconhecimento posterior, esconde-se uma verdade universal sobre a natureza humana. Somos seres que frequentemente só compreendemos o valor das coisas através da sua perda. Isto não se aplica apenas ao amor materno, mas a muitos aspectos da vida. Valorizamos a saúde quando adoecemos, apreciamos a juventude quando passou, reconhecemos o amor quando nos abandonou. Existe uma sabedoria silenciosa na forma como as mães expressam o seu amor. Raramente falam daquilo que fazem, não explicam os seus sacrifícios, não listam as suas dificuldades. Amam simplesmente, como a árvore dá frutos, ou o rio flui para o mar, sem autoconsciência, sem expectativa de medalha. Esta naturalidade torna o seu amor invisível e, simultaneamente, insubstituível. Esta tendência para a valorização posterior não é apenas um erro humano, mas parte da nossa estrutura psicológica. A nossa consciência está orientada para perceber o novo, o alterado, o chamativo. O constante, o fiável, o que sempre esteve presente, desaparece no fundo da nossa atenção. Torna-se cenário das nossas vidas, não protagonista. Jung reconheceu que esta cegueira para o natural está relacionada com a estrutura da nossa consciência. O ego, a nossa mente consciente, orienta-se pela distinção e demarcação. Reconhece o outro, o novo, o estranho, mas aquilo que nos pertence, que nos rodeia como ar, não é registrado pelo ego. Afunda-se no inconsciente, onde desenvolve o seu efeito sem ser conscientemente percebido. A mãe é frequentemente para a criança o primeiro e mais profundo exemplo desta presença inconsciente. Está tão próxima, tão familiar, que se torna fundo psíquico. Apenas a sua ausência a torna novamente objeto da consciência. A morte arranca-a do inconsciente e coloca-a brutalmente na luz da consciência. Este momento de reconhecimento é frequentemente acompanhado de culpa intensa. O filho adulto pergunta-se: como pude ser tão cego? Como pude ignorar o que era tão óbvio? Estas autoacusações são compreensíveis, mas ignoram a realidade psicológica. A cegueira não foi má vontade, mas mecanismo natural. A criança não podia fazer de outro modo senão ignorar o natural. Mesmo assim, a culpa permanece e pode perseguir o filho adulto durante anos. A memória de oportunidades perdidas, de chamadas não atendidas, de conversas breves e impacientes, torna-se fonte de dor duradoura. A criança quer voltar atrás no tempo, quer agir diferentemente, quer dizer as palavras que nunca disse. A filosofia dos existencialistas ensinou-nos que o ser humano está condenado à responsabilidade. Mas que responsabilidade tem a criança por um amor que nunca pôde compreender? Esta questão conduz às profundezas de um paradoxo moral. Pode-se tornar culpado de algo que estava fora da própria capacidade de reconhecimento? A resposta não reside na lógica, mas na aceitação da limitação humana. Mas talvez seja precisamente nesta impossibilidade que reside uma sabedoria mais profunda. A dor da perda e do reconhecimento posterior ensina algo que nenhum sermão poderia ensinar: a verdadeira natureza do amor. O filho adulto aprende através da própria dor o que significa amar incondicionalmente. Aprende que o amor não depende de ser retribuído ou reconhecido. Esta lição transforma frequentemente a forma como o próprio filho adulto ama.
aprende a dar sem esperar, aprende a estar presente sem exigir. Aprende que o maior amor é aquele que atua na sombra, que não busca reconhecimento, mas simplesmente é. Neste sentido, a morte da mãe torna-se professor cruel, mas eficaz. Ensina através da perda o que não foi aprendido na vida. Mostra através da ausência o que a presença significara. Revela através do fim o que foi o início. O filho adulto carrega agora dupla herança. Por um lado, o amor que recebera sem o reconhecer. Por outro, o conhecimento deste amor e a responsabilidade de o transmitir. Torna-se portador de uma tradição de amor silencioso que se transmite de geração em geração, frequentemente sem reconhecimento consciente. A mãe continua viva nos gestos de cuidado que o filho adulto agora pratica, na forma como cuida dos próprios filhos, na paciência que demonstra, na disponibilidade para dar sem exigir. A mãe não vive apenas na memória, mas na forma de amar que exemplificara. Assim, fecha-se um círculo maior que a vida individual. O amor que a mãe dera continua a fluir através das gerações. Transforma-se, adapta-se, mas a sua essência permanece a mesma, incondicional, silenciosa, constante. Esse é talvez o verdadeiro legado do amor materno, não a memória dele, mas a capacidade de amar assim. A verdade cruel de que falamos no início revela-se assim como sabedoria paradoxal. Sim, a criança reconhece o valor da mãe apenas quando ela já não está presente, mas este reconhecimento tardio não é inútil. É a semente de uma nova forma de amar, uma forma mais madura e consciente de entrega. O filho adulto não pode voltar atrás no tempo, não pode mais agradecer à mãe, mas pode levar para o mundo aquilo que aprendeu. Pode amar como ela amara, sem expectativa, sem cálculo, sem a pergunta constante sobre o contravalor. Neste sentido, a morte da mãe não é apenas fim, mas também início. O início de uma forma mais consciente de amar. O início de uma valorização mais profunda da dádiva da própria vida. O início de uma gratidão que não se dirige apenas ao passado, mas ao presente e ao futuro. A mãe pode ter morrido, mas o seu amor continua vivo nos corações daqueles que amou, na forma como por sua vez amam, na força silenciosa que transmitem de geração em geração. Esta é talvez a maior lição que a perda pode ensinar. O amor nunca morre. Apenas se transforma. Assim, termina a nossa jornada, através dos lados obscuros e luminosos da relação mãe-filho. Vimos como a cegueira para o natural pertence à natureza humana. Compreendemos por que razão o amor mais constante é o mais invisível. E reconhecemos que a perda, por mais dolorosa que seja, pode ser o professor mais cruel e eficaz da verdadeira natureza do amor. Se estas palavras encontraram eco em vocês, se tocaram algo no vosso próprio coração, então partilhem este reconhecimento com outros. Escrevam nos comentários que, memória da vossa própria mãe, estes pensamentos despertaram em vocês. E se desejam que empreendamos juntos mais viagens às profundezas da alma humana, então sigam este canal, pois a verdade sobre nós mesmos é a dádiva mais valiosa que podemos oferecer uns aos outros.